paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus queridos. Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos ainda estão em pé, vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 25, versículo de número 10 a seguir. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 25, versículo de número 10 a seguir, que nos diz assim: Nabal respondeu aos criados de Davi, dizendo: Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, cada um foge ao seu senhor. Tomaria, pois, eu o meu pão, a minha água, a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e daria a homens que eu não sei de onde vêm? Versículo de número 18. Então disse Abigail, se apressou-se e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostados, 100 cachos de pastas, 200 pastas de figo, e pôs sobre os jumentos, e disse-lhes aos jovens: Ide diante de mim, eis que vos seguirei de perto. Amém. Os irmãos podem tomar assento por bondade. Uma alegria poder estar na Assembleia de Deus de Sara novamente. Estivemos, acho, uns 3 a 4 meses atrás aqui. E nesse dia a gente entregou gratuitamente os livros, A Fantástica Visita ao Paraíso. E a gente trouxe poucos exemplares. E eu fiquei de retornar e entregar aos que não receberam. A Fantástica Visita ao Paraíso é um livro escrito pelo pastor Ismael dos Santos. Nesse período de pandemia, pastor Davi, que muitos amigos, muitos familiares, vizinhos, a gente se perdeu durante essa pandemia, o pastor Ismael, inspirado por Deus, escreveu um livro baseado na escatologia bíblica, ao livro de Apocalipse. É um livro que consola a nossa alma, que há uma esperança além desta terra. Então, gratuitamente, daqui a pouco, os nossos finais do culto, nossos porteiros vão entregar aqueles irmãos que não receberam. É uma alegria poder estar aqui com o Davi, Deus abençoe. Esse dia nos encontramos, acho, lá em Criciúma, né? Na convenção, está com nossos pastores, Deus abençoe. Com meu primo Gesiel. Uma benção estar aqui com o conjunto, né? Nossos irmãos aí que sempre estão na labuta aí, louvando o nome santo do Senhor. A Igreja de Cristo, né? A oportunidade de nós estarmos hoje aqui, né? Nesse momento difícil que a nação, o mundo passa, com tantas dificuldades e banalização da família, do ser humano, né? O apóstolo Paulo falou em Romanos que honrar e servir mais a criatura do que o próprio Criador. A gente vê tantas diferenças, tantas desigualdades. Eu estava falando esta semana, dizendo que eu estou com nojo das redes sociais. Eu estou com nojo das redes sociais. As redes sociais, e eu falo isso porque praticamente eu sou filho de crente. Não nasci dentro da igreja porque o meu pai não servia a Jesus, mas a minha mãe servia a Jesus. Naquela época tinha aqueles casamentos meio arranjados, e a minha mãe era filho de crente, e ela acabou, meu avô, conversando com o meu outro avô paterno, disse assim: olha, a Exaltina tem que casar com o Oswaldo. Meu pai era um homem muito severo e contra o evangelho demais, não gostava de crente. Eu já tinha uns tios na época, pastor Adão, que partiu para a eternidade, nosso pastor convencional, obreiro integrado na época já, e fazia a obra de Deus. Meu pai não gostava dele. E acabei eu sendo batizado na igreja católica, minhas irmãs todas na igreja católica, mas minha mãe servia a Deus em oculto. Era crente. E volta e meia dava uma fugidinha na igreja, né? Por parte de mãe, ela em 11 irmãos, todos eles crentes. Meu avô, minha avó, meu avô era ex-combatentes da guerra. E eu
posso dizer que praticamente nasci num lar cristão. Meu pai, com 43 anos de idade, mais novo do que eu estou, já estou com 47, foi acometido de um câncer nos ossos. E na época o recurso era bem pouco, isso eu tinha 16 anos de idade, só para vocês verem. Ele ficou em cima de um colchão d'água, um homem do meu tamanho, do meu porte físico. Quando faleceu, depois de 3 anos no fundo de uma cama, uma pessoa, eu me lembro como se fosse hoje, pegou pelo paletózinho dele aqui assim, morto da cama, e botou dentro da urna, de tão magrinho que estava. Mas um certo dia, o meu avô, que tem o meu nome, Alício Bittencourt, chegou ali para minha mãe e disse assim: meu filho está sofrendo desta maneira, porque ele precisa se confessar. E nesse período de enfermidade, foi um período de tratamento para a alma do meu pai, para ele se encontrar com Cristo, aceitar Jesus como Salvador. E o meu avô, muito católico, muito severo, falou isso para minha mãe, e a minha mãe disse assim: olha, meu sogro, vai lá e pergunta para o Oswaldo. E o meu avô foi, eu com 16 anos, 15 anos, fui atrás, e ele disse: meu filho, quem sabe tu está desse sofrimento todo, tomando morfina na veia, não conseguia mais se alimentar, 3 anos no fundo de uma cama, não conseguia tomar água, era só molhado com algodão os lábios dele. Tu está padecendo tanto assim, porque tu precisa falar alguma coisa para o padre, para o sacerdote da igreja. Ele com a sua própria boca disse: meu pai, eu já me confessei para Jesus. Aleluia. Aceitou Jesus como Salvador. Logo em seguida ele partiu para a eternidade. Eu fui para os mundos das drogas, pastor Davi. Aos 16 anos de idade veio uma revolta dentro de mim. A gente era da roça, trabalhava na roça, com muita dificuldade. A minha mãe com 5 filhos pequenos, meus irmãos um pouco mais velhos do que eu, mas não conseguiam trabalhar na roça, já estavam integrados na sociedade, trabalhando em loja. E eu fui para o mundo das drogas, fiquei um período, depois Deus me chamou para a obra do Senhor, para a igreja, e isso está fazendo já 27 anos que eu estou servindo a Jesus. E por que eu estou com o nojo das redes sociais? Que lá atrás eu aprendi que os nossos problemas eram resolvidos através da oração, que as nossas dificuldades, as nossas diferenças, os nossos desafetos familiares, os nossos desafetos pessoais, eram levados aos pés do Senhor. A solução vinha através da oração. E tempo foi passando, a rede social foi infiltrando, e os nossos desabafos, as nossas orações, os nossos anseios, os nossos desejos são expostos nas redes sociais. E isso tem causado lacunas espirituais em nossas vidas, tem deixado sequela no meio do povo de Deus. Nós temos sido nivelados com o mundo que está ali fora, algozes, zombadores. Nós servimos um Deus vivo e poderoso ainda, um Deus que nos ensinou que quando nós tivermos algo, entrarmos dentro do nosso quarto, fechar a porta e apresentar a Deus. Ele está aqui esta noite para nos abençoar e nos dar vitória. Culto da família. Eu amo o culto da família. Tenho 3 filhos. Era pai de uma menina de 19 anos e de um menino de 14 na época. Já tinha encerrado, pastor Cristiano, Davi, a fábrica. Minha esposa apareceu uns nódulos, fui com ela no médico. Vamos começar a pregar já. E fui ali, a médica disse: olha, Lília, tu estás com os nódulos, vamos fazer um tratamento para ver se diminui. Se não diminuir ou não sair, tu vai ter que passar por uma cirurgia. Fizemos um tratamento de 6 meses, mas paralelo com o tratamento a gente foi para a oração. Apresentamos ao Senhor. Passou 6 meses, esse dia eu não estava em Jaguaruna. E ela foi com a filha na médica, chegou lá, a médica fez todos os exames e disse para ela: Lília, tu não tem mais nódulos, sumiram os teus nódulos, não tem mais nada, só que eu tenho um recado para te dar. E ela disse: o que foi, doutora?
você está grávida de 45 dias aproximadamente. E ela pega o telefone e liga para mim chorando. E quando eu atendo o telefone, ela disse: meu amor, eu disse: fala, mulher. Tem uma coisa para te contar, fala, o que aconteceu? Eu já imaginei que era alguma coisa terrível, tinha que fazer uma cirurgia, que já tinha tomado alguma doença ali e não sabia o que ia fazer. Ela disse: eu estou grávida. Eu disse: oh, glória a Deus. Aí veio Joãozinho, João Alício Bittencourt sobrinho, 2 aninhos de idade, está naquela fase. Botei o nome de um tio meu. Não puderam estar aqui hoje. Nós estamos em festa de Jaguaruna, pastor. Festa de trabalho de missão. E os 3 tocam na orquestra ali, tanto a esposa, os 2 filhos. E estou com o pequenininho ali. Eu amo a família, eu gosto de pregar muito de culto da família. Eu gosto de família demais. O bem mais precioso nosso é a família. Amigos são preciosos, né, pastores? Mas a família não tem coisa igual. Supera todos os obstáculos, todas as dificuldades. O que seria de nós sem a família? E só existe família, só existe igreja, você sabe por quê? Porque existe família. Que se não existisse família, não existiria igreja. A igreja tem por sua base a família. Por isso tantas setas, por isso tantos enfrentamentos, falando sobre ideologia de gêneros. Que menino não pode nascer menina, ou vice-versa. A criança é um ser. Ao decorrer da sua caminhada, ela vai definir se quer ser menino ou menina. Por isso que o Satanás se levanta dessa maneira para confundir a mente dos nossos filhos. Mas nós estamos debaixo de uma mão poderosa. E que a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Não contra esta igreja física construída por mão de homens. Mas esta igreja espiritual que é você que está aqui esta noite. Aleluia. Aleluia. Comparado ao amor de Deus, biblicamente falando, o amor de mãe. O amor de mãe é uma coisa surreal, que não tem explicação. Alisson, mas como tem algumas mães que deixam os seus filhos na sarjeta dentro de uma lata de lixo, como aconteceu agora em São Paulo recentemente, vários casos acontecem. Uma mãe foi lá, abandonou a criança recém-nascida dentro de uma sacolinha de supermercado. Foi lá e largou, ia passando o andarilho e viu um movimento mexendo no lixo ali. Vocês viram nas redes sociais mexendo ali. Foi ver, era uma criança recém-nascida de 2, 3 horas. A mãe ganhou, expeliu aquela criança, nasceu, quem sabe de parto normal, sem saber o que fazer, quem sabe era uma drogada, foi ali e abandonou uma criança. Acontece casos dessa natureza. Mas igual o amor de mãe, o amor de Deus, só o amor de mãe é comparado. Quantas mães que diante uma dificuldade, o enfrentamento dos seus filhos se jogam em frente de cães bravos, leões, perigo, faca, arma. Quantas mães dão a vida pelos seus filhos? Quantas? Só entrar no YouTube ali você vai ver. Eu sou bombeiro há 13 anos. Uma mãe faz de tudo. Uma criança, 2 crianças caiu num tanque de água, muito profundo. Fugiram para tomar banho, bem na entrada do verão, no estado de Goiás. As crianças caíram, mas a mãe já estava com aquele sentimento e foi atrás, imaginando que aquelas crianças de 10 e 11 anos, 10 e 12 anos estavam indo tomar banho, porque de longe ela tinha avistado, mas o sentimento dela falava mais forte. E quando, para surpresa dela, as crianças caíram naquele buraco e era muito profundo. Sabe o que essa mãe fez? As crianças estavam morrendo. Ela se jogou-se naquelas águas ali sem saber nadar, para tirar aquelas 2 crianças. Esses dias em São Paulo, um cão pitbull avançou, uma criança, e aquela mãe se jogou-se na frente daquele cachorro, e o cachorro pegou em sua perna e não largava, porque ela estava defendendo o seu filho. A minha mãe dizia para mim: Alice, um dia tu vai ser pai e tu vai entender por que a minha preocupação para contigo.
Amor de mãe comparado com o amor de Deus. A Bíblia fala de algumas mulheres que tiveram uma vida dedicada às famílias. A Bíblia não fala de homens. Você pode ver que boa parte da Bíblia tem as principais mensagens. Se refere à mulher. Se você pegar a mulher, a viúva de Naim, ela era viúva no período difícil, que não tinha INSS, aposentadoria, não tinha encosto do INSS, tinha que trabalhar até a morte para poder comer. A sua esperança era o seu filho, quando crescesse, viesse manter a mesa daquela pobre mulher. E diz a Bíblia que Jesus estava passando por aquela cidade. E Jesus chegou para ela e disse: mulher, não chore. Quem sabe aquela mulher olhou para ele e disse assim: se tu soubesse porque eu estou chorando, sou viúva, meu marido morreu de malária, de doença, na guerra, na batalha. E eu não tive muitos filhos, a oportunidade de gerar muitos filhos. E a minha única esperança está dentro desse caixão. Claro que Jesus sabia que ela só tinha aquele filho, que era a sua esperança, a sua aposentadoria, que era a sua oportunidade de viver da sua velhice com pão na mesa. Jesus não falou, a Bíblia não fala, mas Jesus leu: eu sei que tu só tem um filho, e ele está morto. Mas Jesus disse para aquele menino que estava dentro daquele caixão: jovem, a ti te digo, levanta. E o menino se levantou e Jesus entregou para aquela mãe. Eu não consigo, aos olhos humanos meus, mencionar a alegria que aquela mãe ficou. As mães daquela época eram igual a você que está aqui esta noite, amadora de filhos, de filhas, amadora de família. Era a mesma mãe. A alegria que aquela mulher ficou quando seu filho ressuscitou naquele momento. Mulheres amantes de família. No Velho Testamento, uma das histórias lindas da Bíblia Sagrada, a viúva de Serepta, ela não tinha filho, ela já tinha uma frustração pela lei judaica. A mulher que não gerava filho permitia que o seu marido se casasse com outra. A Bíblia fala que ela era rica e morava no meio dos seus familiares, no meio da sua cidade, do lugar aonde ela gostava de viver. E o seu marido já era velho. Não sei se ele já tinha sido viúvo, mas a Bíblia fala que ele era velho. Mas o profeta passava por aquela cidade, e a Bíblia fala que ela disse: ei, meu marido, eis que este homem passa em frente da nossa casa, é um santo homem de Deus. Eu não sei o que identificou que Eliseu era um homem de Deus. Se foi a vestimenta, se foi o jeito de ele andar, o jeito de ele falar. Mas uma coisa é certa, a Bíblia fala que ela observou que aquele homem era um santo homem de Deus. Ela hospedou Eliseu por muitos anos na sua casa. Eliseu estava velho, de cabeça branca, já não ia mais à sua cidade sacrificar ao Senhor. E disse para ela: olha, pelos teus benefícios que tu fez por mim, pelo teu carinho que tu nos tratasse muitos anos, fizesse um quarto, colocasse ali mobília, nos tratasse como um verdadeiro profeta, o que eu posso fazer por ti para pagamento? E o profeta mandou Geazi lá perguntar para ela. Ela disse: Geazi, eu moro no meio dos meus familiares, sou uma mulher rica, uma mulher abençoada, não me falta nada. E o mancebo chegou lá, relatou isso ao profeta. E o profeta: mas não tem nada que nós possamos fazer por ela? Falar ao rei, falar com o chefe do exército para que traga mais segurança, faça alguma coisa para a sua cidade, em pagamento porque ela fez por nós. E ela disse: não, ela disse que não falta nada, não se preocupamos com nada. Mas eu observei algo, profeta, que o seu marido é velho e na sua casa não tem filho. E o profeta disse: chame ela aqui. E ela diz a Bíblia que aquela mulher se colocou-se na porta do quarto aonde ela tinha construído para o homem de Deus. E Eliseu profetizou para ela dizendo: num tempo determinado pelo Senhor, segundo a vontade de Deus, tu abraçarás e darás a luz ao filho. E aquela mulher se jogou ao seu chão: meu Senhor, não minta para com tua serva.
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura Deus mentiria alguma coisa aos céus? Ou prometeria alguma coisa para nós e não cumpriria, meus pastores? Deus é fiel. Ela teve um filho. Essa criança cresceu. Eu acredito, quando ele tinha uns 12 anos de idade, já um mocinho, já estava trabalhando com os segadores, segundo o texto dessa passagem, junto com o seu pai. E ele chega para o seu pai: pai, eu estou com uma forte dor de cabeça. E o pai, como qualquer pai, passou a mão na cabeça da criança: filhinho, vai brincar, daqui a pouco passa a dor de cabeça. E o menino foi, daqui a pouco voltou, disse: pai, eu não aguento mais, a dor é muito forte. Diz a história que aquele pai pegou aquela criança e mandou levar a sua mãe. E próximo do meio-dia aquela criança veio a morrer. O luto, a tristeza chegou naquela família. O Deus que dá é o Deus que tira. Quem sabe ela pensou, não. O Deus que deu com a mão direita é o Deus que tirou com a mão esquerda, não. Aquela mulher entrou em situação, um colapso espiritual. O que aconteceu? Deus prometeu e Deus me deu. Eu não pedi filho. A história fala que ela não pediu filho quando ela foi adiante ao profeta lá no monte. Meu Senhor, eu não pedi filho. Lembra-se que quando fosse em minha casa eu não pedi filhos. Mas eis aqui o meu filho está morto agora. O profeta vai na sua casa, onde que eu digo que a criança tinha uns 12 anos de idade. As coisas mais inusitadas da Bíblia. O profeta coloca a boca dele sobre a boca do menino. A mão do profeta sobre a mão do menino, em cima da cama onde estava, ou se hospedava o homem de Deus. O menino já era grande, já era um moço. Aquela mulher estava em luto, triste, como qualquer um de nós, quando perdemos um ente querido. Perdi recentemente um tio, um primo. É triste demais. A gente que é bombeiro está entre a morte e a vida, volta e meia, no mesmo tempo que estamos ali atendendo uma pessoa viva, em poucos minutos, em alguma hora em poucos minutos pode morrer. Já vi algumas cenas de mãe dar uma moto de presente para um filho de 16 anos de idade, aqui no Sangão. No dia que ele fez 16 anos de idade, o pai e uma mãe dão uma motocicleta para um filho. Esse filho, naquela sexta-feira, final do dia, pega a moto e vai dar uma voltinha na marginal da BR-101. Sabe o que acontece? Ele colide de frente com o carro e aquela criança entre óbito. Pertinho da casa onde ela estava, os vizinhos gritaram: acidente, tal, pau. Chega aquela mãe e aquele pai desesperado. E eu disse: senhora, é o meu filho. Senhora, calma, como é que a senhora sabe que é o meu filho? Porque o capacete é da mesma cor dele. Mas tem capacete muitos iguais, a roupa e a calça é a mesma. No dia do aniversário dele, um pai e uma mãe dão uma motocicleta para um filho. Esse filho colide com um carro e morre instantaneamente na hora, sem dar tempo de chegar ao socorro. Pensa numa mãe desesperada. Tivemos que conter ela porque ela queria se jogar na frente das carretas na BR-101. Amarramos ela na maca. O pai desesperado, desnorteado, sem saber o que faria da vida. Esta mulher, a Sulamita, estava na mesma situação. Não tinha BR-101, não tinha motocicleta, mas dentro do seu coração havia uma lacuna de um filho que estava próximo a ser sepultado, se Deus não entrasse com providência. Muitas outras mulheres que amaram e tiveram uma vida dedicada à família. De homens fala um pouco, a mulher é a parte mais sensível. Quando se fala de oração, e as mulheres que estão, Ana, sempre na frente, enfim, outros, como o hino que foi louvado aqui recentemente. Mas o texto que eu li aqui, meus queridos, eu vou ser breve. É um texto muito lindo da Bíblia Sagrada. Davi, ele tinha recebido uma missão divina da parte do Senhor.
ele tinha recebido a unção e uma mensagem que seria rei de Israel. Ele já tinha derrotado gigantes, já tinha ido em batalhas contra o urso, contra o leão e contra o gigante Golias. Saul acha graça aos olhos dele sobre a vida de Davi. E você sabe o que acontece? Começa uma ciumeira da parte de Saul sobre a vida de Davi, ao ponto, se não é a pessoa do filho de Saul, Davi tinha sido morto à espada pelo seu pai. Davi corre, foge, porque não se ousava tocar sequer na orla do vestido do ungido, que então era o rei Saul. Davi vai para o deserto. Ele acha uma caverna de Adulão, aonde perto dessa caverna existia um deserto que tinha muitos homens que tinham sido desertados de guerras, homens que estavam em estado de aperto, de necessidade. E diz a Bíblia que se juntaram com Davi 400 homens nessa situação. Davi tinha um espírito de liderança. Convenceu aqueles homens, quem sabe, a deixar a sua vida pecaminosa. Trouxe uma palavra da parte de Deus para aqueles homens, e aqueles homens se tornaram soldados, homens, guerreiros, treinados e armados. E diz a Bíblia Sagrada que Davi estava fugindo de Saul, e juntamente com esses homens ele monta uma espécie de uma vigilância privada, uma guarda privada. E naqueles campos onde havia fazenda, ele fazia a segurança das propriedades. A Bíblia fala tanto de dia como de noite, os homens de Davi guarneciam as fazendas naquela região. Davi tinha feito um trato com um homem chamado Nabal. Nabal, a sua tradução quer dizer um homem sensato e prudente. E ele era casado com Abigail, uma mulher santa, sábia, inteligente e muito bonita. Chegou o final do mês. Davi estava na caverna junto com os seus homens, seus soldados. E uma vez por mês ele mandava alguns homens ir até as sedes da fazenda, pegar o pagamento pelo serviço que tinha sido prestado àqueles fazendeiros, entre eles Nabal. Nabal, ele tinha um espírito meio ruim, e quando tinha um período de tosquear as ovelhas, ele tinha 3.000 ovelhas, 2.000 cabras, ele se embebedava, perdia o sentido, falava o que não devia, era um homem de fato imprudente. E quando chegam os homens de Davi, falam: Nabal, meu chefe, o futuro rei de Israel, não sei como se referiram a Nabal, nos mandou aqui pegar o nosso quinhão, o salário, pelo trabalho que nós prestamos à sua fazenda. E Nabal, meio embriagado, fora da casinha, pega e diz, e respondeu Nabal aos criados de Davi: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Cada um foge do seu senhor. Tomaria, pois, eu o meu pão, tomaria, pois, eu a minha água, a carne das minhas ovelhas que degolei aos meus tosqueadores, e daria a homens que eu não sei quem são e para onde vão. E os homens de Davi se chocaram com aquelas palavras de Nabal perante todos os seus trabalhadores, e foram contar o acontecido a Davi. Só que no meio destes homens, onde tinha acontecido esse diálogo,
Tinha um jovem que foi lá e relatou todas estas coisas para Abigail, que não estava nesse momento. Os homens de Davi chegaram a Davi. Davi, quem sabe, estava faminto, esperando o seu salário para manter 400 homens armados, com espada. Disseram para Davi: meu senhor Davi, nós fomos lá pegar o salário, a qual nós tínhamos tratado com Nabal, e Nabal nos insultou, dizendo quem somos nós e quem é Davi, filho de Jessé. Jessé tinha uma geração abençoada, era um homem íntegro, homem que tinha filhos que todos eles foram grandes guerreiros: Eliabe, Samar, Abinadab. Davi estava em fugitivo por causa da situação de Saul. Davi pega e diz: o que? Nabal fez isso, rompeu o nosso contrato, o nosso acerto. Cada homem que aqui está, cinja a sua espada, pegue a sua lança, pegue o seu arco, e nós vamos à casa de Nabal, e não vamos deixar pedra sobre pedra, desde o mais velho ao mais pequeno. Vamos dizimar, vamos matar, para ficar de exemplo para Nabal e todas as outras, quem sabe, propriedades que ali estavam. Davi pegou, orientou: 400 vai comigo, e 200 homens que já tinham se agregado ao bando, fique guardando o acampamento. E Davi partiu com aqueles 400 homens, armados, com sangue nos olhos, como diz um ditado popular. Davi já era um homem guerreiro. Mas não sabia Davi que na casa de Nabal tinha uma serva de Deus. Não sabia Davi que em meio a um casamento com ímpio, tinha uma mulher de Deus dentro daquela casa. Abigail se apressou-se quando ouviu o que relatou ao moço da conversa entre Nabal e os homens de Davi, e disse: olha, prepara aí 2 odres de vinho, 5 ovelhas guiçadas, 5 medidas de trigo, 100 cachos de passas, 200 pastas de figo. Põe sobre os lombos dos jumentos e vá adiante de mim, porque eu vos seguirei. Naquele tempo não tinha a opção que nós temos hoje. Os casamentos eram arranjados. Ela era uma mulher bonita, mas quem sabe de família pobre. O seu pai: tu vai casar com Nabal. A genealogia de Nabal não fala quem são os pais dele, mas o seu nome na tradução é um dos piores nomes que a Bíblia possa registrar. Ela se casou-se com aquele homem. Com amor à família, ela suportou as diversidades, as afrontas, as bebedeiras, os pitique, quem sabe Nabal dava uma vez por mês. Aquele surto que Nabal dava de agressividade, ela suportou tudo isso, pastores, por amor ao seu casamento, à sua família, aos seus filhos. Ela vai seguindo aqueles seus criados de longe, com aquelas mulas sobre elas, os mantimentos. Mas vinha Davi e os seus 400 homens marchando, com as espadas na mão. E diz a Bíblia que quando ela vê Davi chegando, ela se prostra no chão, coloca o seu rosto por terra, sinal de adoração e oração ao Senhor. Sabe por que essa quantidade toda de separação nos dias de hoje? Porque não tem mais oração,
Ninguém suporta mais o próximo, nem o de casa não consegue suportar. Mas se nós colocarmos o nosso rosto por terra, Deus do alto céu vai abençoar e ajudar e manter, para que nós vivamos com a nossa família. Segundo a Bíblia Sagrada, até que a morte nos separe. Oraste macassuri micandarabagai. Ela se jogou assim no chão. Davi, quem sabe, se posicionou-se diante daquela mulher. E ela faz uma palestra, ou tem um diálogo com Davi em forma de oração. Ela chega ao pastor Davi dizendo: meu Senhor, quando teus homens foram em minha casa, eu não estava naquele lugar. Não estenda tuas mãos sobre a minha casa. Tenhas misericórdia da minha casa. É oração. Se você pegar o texto, você vai observar. Ela, comovida por Deus, fala isso para Davi: não derrame sangue da minha casa. De tuas mãos tu governarás uma nação. Davi, quem sabe, desce do seu cavalo, do seu jumento, eu não sei. Chega para aquela mulher, quem sabe manda levantar ela. E diz assim: mulher, hoje tu me evitasse a derramar sangue inocente. Hoje tu me evitasse a fazer aquilo que estava colocado dentro do meu coração. Passa dias, Davi volta para casa. Nabal é cometido de uma doença e morre. Davi, sabendo dessa notícia, manda um dos seus homens vá até a casa onde estava Abigail e propuseram um casamento entre eles, e ela foi uma das mulheres de Davi. Para nós encerrarmos, que a minha hora se passou. O que fazer para nós defender a nossa família nos dias de hoje? Uma pergunta para nós. O que fazer para nós protegermos a nossa família nos dias de hoje? Usar uma arma. Um revólver calibre 38. Uma pistola. Eu, quando a minha filha estava com uns 16 anos, eu vou comprar uma espingarda. Volta e meia, um passava olhando assim: opa. Mas não comprei. O que fazer para nós guardarmos o patrimônio que Deus colocou em nossas mãos nos dias de hoje? De tanta diversidade, de tanta banalização das famílias. Lembrando que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Você sabe qual é? Para nós encerrarmos, pastor. Vamos encerrar. Podemos se colocar de pé. Que ferramenta que nós vamos usar para defender a nossa família, como Abigail defendeu a sua perante o futuro, então, rei de Israel, que era Davi? Qual a ferramenta, meus queridos? Minhas queridas, qual a ferramenta? Qual a ferramenta? Tanta separação. Hoje quase se separa mais no cartório do que casa. Separações banais. Primeiro, o amor. Se não tiver amor, meu irmão, você não vai conseguir defender a tua família. Eu sou casado há 25 anos, vai fazer em março do ano que vem, 25 anos. Tem dia que não é fácil, meus queridos. Como eu digo para ela, que tem dia que ela fala que não é fácil, porque eu sou meio militar, assim, meio rígido com os filhos. Sou rígido. E o pai que não é rígido não é pai. Não é. Eu quero pecar pelo zelo.
mas não quero ser cobrado. Lá eu falo para meus filhos, por ser negligente. O amor não suporta. Não estou falando amor para com o próximo, não, amor com o teu cônjuge, com a tua mulher, com teus filhos, com teu esposo. Se não tiver um amor de Cristo, você não suporta. Você não consegue vencer. Hoje não tem mais casamento arranjado. Acabou, parece que acabou, né? Pelo menos não sei se lá para algum lugar existe, né? Mas o amor é uma das ferramentas. Você amar o teu marido, você amar o teu filho, você cuidar dele. O Gesiel sabe, é meu primo, como se fosse um irmão. Ele é casado com uma prima irmã minha. Meu filho com 16 anos de idade, Oswaldo Nicolas, tem 1,82 m, magro, bem magro. 82, trabalhador, menino que desde os 8 anos de idade ele foi batizado com o Espírito Santo. Eu estava pregando lá em Porto Alegre, e ele cantando com a mãe. Ele foi batizado com o Espírito Santo, nunca incomodou. O Gesiel, ele trabalhou inclusive com o meu primo aqui, de menor aprendiz. Essa semana, ele disse, pai, ele está fazendo um cursinho de bombeiro profissional civil, está ali pelo nosso bombeiro de Jaguaruna. E ele pegou, disse, pai, eu vou na praia. Falei com os amigos ali, disse, não filho, vai, eu conheço as pessoas. E aí, pai, você sabe como é que é, né? É fácil. Eu disse assim, vocês podem me enganar, mas tem que ser bom. Que o que vocês fizeram, eu já fiz, eu acho, quase tudo, um pouquinho mais. Meia-noite, não chegou esse filho, chama mulher, o Oswaldo não chegou. Vamos ligar para ele, telefone desligado. Meu Deus. Aí você sabe que o coração já bate aqui, né? 16, vai fazer 17 anos essa semana que vem agora. Moço da igreja, dedicado, toca trompete, toca violão, canta, faz todas as vozes. Outra oportunidade nós vamos vir cantar com eles aqui, eles têm um trio, a gente canta muito aí fora, por aí. Deu 1h da manhã, deu 2h da manhã, deu 3h da manhã, aí eu já não consegui dormir mais. Não dá, não tem como. Chegou em casa, disse, hoje eu te racho. No bom sentido, né? Hoje eu coço o teu lobo com a cinta. Aí deu certo que a hora que ele chegou, eu peguei no sono assim rapidamente. E a hora que eu voltei lá, alguns minutos depois, ele já estava deitado. E aí o meu coração se aquietou. No outro dia eu peguei o camarada. Não podemos deixar, meu irmão. Estava no meio de pessoas, gostava. Mas é o papel de você pai, você mãe. Amor, amar, respeitar, é ferramenta nesses dias difíceis. Mas oxalá que nós aqui esta noite possamos nos levantar como Abigail, com amor à família, amor aos filhos e amor aos próximos. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Seja abençoado a tua família, seja abençoado os teus filhos, o teu lar, a tua casa, seja abençoado os filhos dos vossos filhos, porque é promessa de Deus, nós abençoar. Posso orar, pastor? Erga a tua mão para o céu em nome de Jesus. Você que tem uma necessidade, está desempregado, está passando um momento difícil no casamento. Eu já passei momentos difíceis no meu casamento. Eu já passei. Está passando um momento difícil com os filhos. Eu estou com uma filha hoje com 20 anos de idade. A gente passa dificuldade. Mas Deus tem cuidado dos nossos. Ele tem guardado a tua casa do salteador. Ele tem guardado a tua casa do laço do passarinheiro. Esta noite Deus vai quebrar o arco e cortar a lança que está apontado contra a tua casa. Amado Deus e soberano Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, preguei a tua palavra segundo o Senhor colocou no meu coração. Pai amado, onde que está um pai e uma mãe de família, onde está um casal aqui esta noite, estenda tuas mãos de poder e de milagre e abençoa, dá vitória,
da graça, da amor, da paciência. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo para a honra e glória do teu nome.